Primeiro ponto, o IPCA 15 desacelerou em relação ao mês anterior. Segundo ponto, o IPCA 15 veio abaixo das expectativas de mercado. Terceiro ponto, os núcleos se estabilizaram num patamar próximo, né, do último IPCA 15, quer dizer, mantiveram ali, não voltaram a ter um grande repique de alta. Esse é o copo mais otimista, mais cheio. Vamos agora para o copo mais vazio, mais pessimista. Se eu pegar essa inflação de 0,57 e anualizar, aliás, recomendo todos a fazerem essa conta. Primeira coisa que o pessoal das mesas faz, saiu o dado, o pessoal faz o seguinte, ó, bota aí, igual no Excel, abre parênteses, 1 mais 0,57%, fecha parênteses, chapeuzinho eleva a 12 menos 1. Você anualiza o dado, o que significa, Filipão? Se todo mês o IPCA 15 vier 0,57%, quanto que dá a inflação anual? E aí ela é elevado, por quê? Porque a inflação sobre inflação. 7,05, veja, é alto. Então, dado mensal, quando eu anualizo, é alto pra caramba, certo? Então esse é o copo. Não é tão alto, mas é alto. É alto, 0,69 de março é alto. Mais 0,57, mas continua alto. Continua alto. Tá. Então, esse já é um dado que chama atenção. Aí vamos para as medidas de núcleos, que eu gosto também de analisar bastante. Então, sempre é bom, como a audiência nossa aqui é rotativa, explicar o que são as medidas de núcleos. Quando eu pego o índice de inflação, ele é um retrato do orçamento das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, tá? Então ele representa ali o orçamento médio das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Muito bem, então tem vários itens, cada item tem um peso e eu acompanho a evolução de alta ou baixa dos preços. Tem itens, claro, que vão pesar mais. Por quê? Porque, em média, eles pesam mais no orçamento da família. Então, vamos pegar, Filipão, gasolina. Pô, gasolina pesa, né, para todo mundo. Então, vai ter um peso maior. Plano de saúde, né? Muito bem. Então, eu vou fazer peso vezes a variação, ok? Acontece que pode ser que esse 0,57, ele veio elevado, porque alguns itens extraordinários subiram. Não, subiu lá, sei lá, a alimentação e puxou para cima. É um processo inflacionário? Não, porque foi concentrado em alguns itens. O processo inflacionado é uma alta generalizada e persistente dos preços. Então, eu deveria conseguir fazer o quê? Separar. Por isso que então o pessoal faz as medidas de núcleos. Então, vamos a elas, né? Que eu pego este índice e o que eu faço com ele? Eu tiro alguns itens ou agrego outros itens. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui pela inflação de serviços. Então só vou medir. Que é a que mais está preocupando todo mundo no radar. Olha, o que é serviço? Médico, psicólogo, cabeleireiro, oficina mecânica, passagem aérea, restaurante, tudo é serviço. Então, serviço sai de 0,29 em março, excepcional 0,29. Mas olha só, Filipão. 0,53. Então o dragão da inflação não está domado, porque serviços deu um repique agora na inflação do IPCA 15, né? Aqui de abril, ok? Muito bem. Então esse já me chamou a atenção. O difusão teve uma ligeira oscilação para cima. Eu gosto do difusão. Por quê? Porque o difusão ele mede a porcentagem de itens com variação positiva. Eu pego todos aqueles itens e vejo o que teve variação acima de zero. Então, em março, 61%, eu estou falando em grandes números para não ficar chato, né? 61, tal. 61% tiveram variação positiva. Então, 61% alta de preço. Tá? E aqui eu não estou preocupado com a magnitude, é importante explicar isso para a audiência que, se teve uma alta de 10%, ou um item subiu 1%, não importa. É uma alta. Então, 61% tiveram alta de preço. Enquanto 63% em abril. Ligeiro, subiu um pouquinho. Outro que eu gosto muito desse núcleo, chama IPCA X0, expurgo. Por quê? O expurgo, eu vou tirar
do índice cheio, os preços administrados e os alimentos no domicílio. Aí você vai falar, Alan, qual que é a lógica de tirar e recalcular a inflação somente com o que sobrou, né, sem os preços administrados, sem os alimentos no domicílio? A lógica é a seguinte: preço administrado, Filipão, se subir a Selic, vai cair o preço da passagem de ônibus? Não. Pouco provável. Porque o preço da passagem de ônibus é no decreto, né? O governo vai lá e fala, ó, então, não tem efeito, né? Tem efeito. É um preço administrado pelo governo. E os alimentos no domicílio, a Selic pode estar 40%, como já chegou no governo Fernando Henrique, 40%. Você vai continuar comendo, você não compra crédito, né? Um alface, certo? O arroz, feijão. Então, o que acontece? Eu olho a inflação sem esses itens. E aí o expurgo, Filipão, mostra que vai de 0,37 para 0,41. Então, como eu falei, o núcleo não é que teve um grande repique de alta, mas ele uma ligeira alta, principalmente em serviços, né? Então, estabilizou num outro patamar, é verdade, não está 0,80, mas teve uma ligeira alta. Então, veja, por isso que o Campos Neto, e eu entendo o lado dele, e não é só o Campos Neto, é importante, agora eu vou começar a falar isso. Porque a gente fica o Campos Neto, parece que tudo depende dele. O Comitê de Política Monetária, os 8 diretores, mais o presidente do Banco Central, o Campos Neto, eles têm sido, o colegiado inteiro, eles têm sido cautelosos na condução da política monetária. Por quê? Porque essa inflação corrente, agora o copo meio vazio que eu trouxe, ela ainda é alta, Filipão. Ela ainda não foi domada. E vamos lembrar que a inflação prejudica quem? Principalmente os mais pobres, né? Porque é altamente concentradora de renda. A nossa audiência, que tem mais dinheiro aqui, por exemplo, ela consegue se proteger da inflação. Como? Compra NTNB, IPCA+, compra CRI, compra fundo imobiliário, né? Você consegue. E o pobre? O pobre tem o salário dele só. Né? Então, por isso que a inflação tem que ser combatida, porque ela é muito perversa do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, certo? Então, esse é um ponto da história. Segundo ponto, estou me alongando, né? A projeção, se eu estiver falando muito, você me avise. A projeção Não, manda ver. do Focus tem sido crescente. Então, isso mostra a desancoragem das expectativas inflacionárias. Não está domada a inflação. Então, a inflação corrente é elevada ainda. O Focus está desancorado, porque não estabilizou, só cresce por alguma razão. E 3, a incerteza fiscal, que não é diretamente o principal ponto da inflação, o arcabouço, mas cria demanda, né? Você tem uma pressão de demanda pelos gastos públicos, a gente não sabe como é que vai sair do Congresso Nacional, e a política monetária perde eficácia também. São 2 pontos, que o Campos Neto copiou de mim o que eu falo do antibiótico, né? Potencializa, ele assiste, quer ver o teste que ele assiste? O álcool, ele potencializa a doença, porque cai a tua imunidade. Quando você está doente, você não toma álcool, porque cai. É imuno, como os médicos falam, o álcool ele é imunodepressor. Sim. Significa que a tua imunidade cai, o álcool. Então você fica mais suscetível à doença. E, por outro lado, pode cortar o efeito de alguns antibióticos. Então, pune duplamente. Esse é o efeito do fiscal. Entendeu? Por isso que Banco Central, só segundo semestre, e eu percebi já no Senado, ele está um pouco mais impaciente.